Quero fazer uma pergunta para você que é mulher e tem síndrome do ovário policístico. O que você acha, o que você acredita que atrapalha mais o teu tratamento? O açúcar ou o adoçante? Qual que você acha, dentre esses dois tipos de alimento, qual que mais prejudica o acompanhamento, o tratamento e a melhora da mulher que tem síndrome do ovário policístico? Responde aqui pra mim e a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Afinal de contas, qual é o principal vilão do tratamento na mulher que tem síndrome do ovário policístico? Sejam muito bem-vindas, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou personal, sou coach de emagrecimento e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. E há 3 anos eu trabalho, eu lido profissionalmente cuidando das mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico, para que elas consigam um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios, com muito mais qualidade de vida, com muito mais autoestima, com muito mais bem-estar e principalmente com muito mais saúde. E vai ser um prazer se essa live aqui te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse universo chamado síndrome do ovário policístico. Tem alguém que está assistindo que é a primeira vez que aparece aqui na live? Se for, coloca um eu aqui nos comentários para eu saber. E, gente, um dado, uma estatística que talvez nem todo mundo saiba, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, somos em mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. Ou seja, 20% das mulheres em idade fértil são portadoras da SOP. Isso é muita gente, né? Isso quer dizer que somos em muitas mulheres. Mulheres que sofrem, diariamente com queda de cabelo, com acne, com pelos, excesso de peso, aumento de gordura abdominal, indisposição, cansaço, fadiga, vontade de doces, massas, pães, carboidratos. Enfim, é uma série de sintomas e consequências da síndrome do ovário policístico que assombram aí constantemente as mulheres portadoras. E se somos em mais de 100 milhões e cerca de 20% das mulheres em todo o mundo em idade fértil, isso quer dizer que você conhece pelo menos outras 2 mulheres que também são portadoras da SOP. E eu quero pedir um favor aqui do fundo do meu coração para você que está assistindo. Tá vendo esse aviãozinho que aparece aqui embaixo dos nossos comentários? Clica nele e envia esse vídeo para as mulheres que estão na sua lista de amigas aqui do Instagram. E me ajuda a levar esse tipo de informação também para elas, Mais conhecimento, mais verdade sobre a SOP e principalmente mais qualidade de vida para essas mulheres que também são portadoras. Quem vai me ajudar? Com quem eu posso contar nessa tarefa de espalhar e de propagar sobre a SOP em todo mundo? Coloca eu aqui nos comentários para eu saber. E, gente, é importantíssimo a gente falar sobre a síndrome do ovário policístico. E por que é tão importante assim a gente falar? Porque muita mulher que é portadora da SOP não sabe que tem síndrome do ovário policístico. A grande maioria das mulheres foi diagnosticada com a SOP ainda no início da adolescência, entre 12, 13 e 14 anos. Isso quer dizer que o diagnóstico veio muito perto ali da menarca, da primeira menstruação, quando muita gente nem entendia o que era síndrome do ovário policístico. E aí, nessa mesma ocasião, foi passado um anticoncepcional para essa mulher tomar, por vários anos. Muitas dessas mulheres ainda usam anticoncepcional achando que estão tratando a SOP. E uma parcela muito grande dessas mulheres acredita que foi curada pelo uso do anticoncepcional. Então, muitas mulheres que foram diagnosticadas no início da adolescência ou ali no começo da fase adulta, hoje não se lembram mais que são portadoras da síndrome do ovário policístico. Por quê? Pelo uso do anticoncepcional, os sintomas foram mascarados. Então, hoje são mulheres que não convivem com acne, com excesso de pelos, com queda de cabelo. Elas vão lembrar que elas são portadoras da síndrome do ovário policístico quando elas forem novamente diagnosticadas. E isso acontece normalmente quando a mulher para o anticoncepcional ou porque se dá conta que é um medicamento que faz muito mal para a nossa saúde e que tem diversas contraindicações, ou quando ela resolve engravidar. E aí, normalmente, essa mulher já está com 32, 33, 35 anos. E ela se dá conta que ela sempre teve síndrome do ovário policístico e que, na verdade, ela nunca tratou do problema. Ela só foi mascarando os sintomas e os sinais durante todos os anos da vida dela. E isso dificulta muito ela conseguir engravidar quando ela deseja ser mãe. Então, gente, é importantíssimo a gente falar sobre a síndrome do ovário policístico, a gente trazer esse tema para as redes sociais, a gente compartilhar posts que a gente encontra sobre o assunto, porque muita mulher tem vergonha de falar sobre a SOP. E por que eu sei disso? Pelos meus grupos de desafios.
Em um dos meus grupos, principalmente, né, mais especificamente no Revolução Hormonal, tem um desafio que é para elas compartilharem o tabuleiro delas, né, preenchido com todas as atividades feitas, nas redes sociais, marcando uma hashtag específica lá nossa, do nosso grupo. E muita mulher tem vergonha de fazer isso, porque tem vergonha de dizer que tem síndrome do ovário policístico. Eu não tô julgando essas pessoas não, tá, gente? A gente fala muito sobre isso no grupo, eu converso muito com elas sobre isso, mas eu percebo que é um sentimento muito comum delas. Vergonha de assumir a SOP, vergonha de falar sobre a SOP, vergonha de dizer que é portadora da síndrome do ovário policístico. Por quê? Muitas mulheres, quando pensam em síndrome do ovário policístico, pensam em aquela doença que deixa a mulher com dificuldade de engravidar. Ah, ela tem aquela doença que dificulta ela a ser mãe. Ah, ela tem aquela doença que dificulta ela a conseguir engravidar. E, gente, não é isso. A síndrome do ovário policístico é muito mais séria até do que isso, né? Sim, dificulta engravidar, sim, torna mais difícil o sonho de ser mãe. Para algumas mulheres, sim, antes delas fazerem o tratamento. Mas aí que tá, se a gente fala mais, se a gente faz a informação chegar em quem precisa, se a gente escancara a síndrome do ovário policístico nas redes sociais, as mulheres vão começar a ter consciência do que é ter SOP. E vão começar a ter consciência de que o anticoncepcional não trata o problema. E isso vai tornar muito mais fácil o verdadeiro tratamento da SOP. Para quê? Para a síndrome do ovário policístico não ser mais um problema, tá? Então é por isso que eu peço para vocês, gente, compartilhem os posts, marquem nos stories, chama pra live, compartilha a live com quem você conhece, porque realmente tem muita mulher que tem SOP, que não lembra que tem SOP, que acha que foi curada da SOP, ou que não se dá conta que, na verdade, todos os anos de anticoncepcional dela não serviram como tratamento, serviram como única e exclusivamente uma forma de mascarar os sintomas e tornar a qualidade de vida, entre aspas, dessa mulher um pouco melhor, tá bom? E, como prometido, o assunto de hoje é açúcar ou adoçante? O que vocês acham que faz mais mal para o tratamento da SOP? O que vocês acham que é o principal vilão da síndrome do ovário policístico? Coloca aqui nos comentários. E a live de hoje surgiu, gente, a live era para ser outro tema, né, que eu já tinha escolhido no ano passado. Ou na semana passada. Só que aí eu fiz um quiz ontem nos stories, eu não sei se vocês participaram, né, se vocês conseguiram ver. E mais de 400 pessoas responderam, né, a essa pergunta, onde eu perguntava exatamente isso. Qual que é o principal vilão do tratamento da SOP? Açúcar ou adoçante? Só tinham essas duas alternativas. E, gente, mais da metade das pessoas responderam que era o açúcar o principal vilão do tratamento da SOP. Quando, na verdade, não é. É o adoçante. E isso não quer dizer que o açúcar seja o mocinho da história. Ó, a Raquel respondeu que era açúcar. Isso não quer dizer, gente, que açúcar seja o mocinho da história e que a gente pode ter um alto consumo de açúcar diariamente, com frequência e etc. Porém, ele faz menos mal do que o adoçante. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês como informação, tá? Por que o adoçante faz mais mal do que o açúcar? E quando eu falo em adoçante, gente, eu tô falando de qualquer tipo de adoçante, tá? Pode ser dos mais baratinhos, tipo a Docil, Zero Cal, aqueles de vidrinho que a gente compra por R$1,99 no mercado, até aqueles adoçantes mais caros e refinados e com mais fama de serem saudáveis e naturais, como por exemplo o xilitol, estévia e etc. Adoçante é adoçante e ponto, tá? Assim como açúcar é açúcar, mas adoçante é adoçante e independente do preço dele, ele vai fazer mal. E por que o adoçante é pior do que o açúcar quando a gente fala em síndrome do ovário policístico? Porque quando a gente consome um adoçante, acontecem duas coisas importantíssimas no nosso organismo. Primeiro, o adoçante ele tem um poder de adoçar maior do que o açúcar. Isso quer dizer que a gente precisa de uma quantidade muito pequena do adoçante para desempenhar no nosso paladar um sabor doce equivalente, equiparado ao sabor doce que o açúcar geraria. Só que as nossas papilas gustativas, elas são muito sensíveis a esse sabor. E aí o que acontece? Quando você consome um adoçante, um Zero Cal, Docil, qualquer uma das marcas, a sua papila gustativa, ou seja, quando esse adoçante chega na sua língua, ele sinaliza para o seu organismo de que está chegando um alimento rico em carboidratos, mesmo sendo um adoçante não calórico, mesmo que o seu adoçante seja 0 caloria. O sabor doce para as nossas papilas gustativas gera no nosso cérebro uma sensação de que há maior consumo de carboidrato, que está chegando um consumo de doce. E aí o que o seu corpo faz quando isso acontece? Ele começa a produzir insulina,
que é o hormônio produzido em situações onde se consome carboidrato, porque é o hormônio que vai fazer o transporte desse carboidrato na nossa corrente sanguínea. Então, isso quer dizer, gente, que quando você consome um adoçante, mesmo que ele não tenha calorias e mesmo que ele não seja fonte de carboidrato, você está estimulando no seu organismo a produção de insulina. E esse é o principal ponto da síndrome do ovário policístico, do tratamento da síndrome do ovário policístico. Porque na SOP, a gente tem uma relação muito grande da síndrome com a resistência à insulina, que é o quadro de pré-diabetes. A gente diz, inclusive, que 94% das portadoras com SOP tem algum grau de resistência à insulina. Isso quer dizer que é muito mais provável que você tenha resistência à insulina do que você não tenha, se você é portadora da SOP. O que pode acontecer é você ter uma resistência à insulina leve ou que nunca foi diagnosticada, e por isso você não sabe que ela existe, mas talvez você tenha uma dificuldade na absorção e utilização do carboidrato. Como que a gente desconfia que existe um quadro de resistência à insulina? Cansaço, fadiga, muita preguiça, muito sono, sonolência durante o dia, principalmente após as refeições. Então, aquele sono impossível que bate assim depois da hora do almoço, ele é um forte indício de resistência à insulina. Acompanhado de uma fome constante. Ou seja, você tá sempre com fome, você quer comer o tempo inteiro. Se você pudesse, você comeria o dia todo, principalmente o quê? Pão, massa, doces, né? Carboidratos de forma geral. Doces ou salgados, não importa tanto. Sendo carboidrato, é sinônimo que seu corpo está necessitando, solicitando mais energia. E isso é muito característico de resistência à insulina. E uma outra coisa que também é muito comum e muito característico dessa resistência à insulina é o aumento de gordura abdominal. Então, aquela pessoa que ganha muita gordura, principalmente na região central do corpo, região de cintura, região de abdômen, de barriga, e não tem tanta gordura assim nos membros, braços, pernas e às vezes até no bumbum. Então, esses 3 fatores podem aí acender, em você uma desconfiança de resistência à insulina que precisa ser investigada, precisa ser tratada. Para algumas de nós, precisa inclusive ser medicada, tá? E aí, o que acontece? Se você está consumindo um adoçante e tem resistência à insulina, esse adoçante vai tornar sua resistência à insulina pior com o passar do tempo. Então, vai atrapalhar e vai prejudicar o seu metabolismo no longo prazo. E o que acontece quando a gente piora a nossa resistência à insulina? A gente não só fica mais cansada, com mais fadiga e com mais fome, como também aumenta mais a gordura abdominal e tem mais dificuldade de emagrecer, mas aumenta também os hormônios andrógenos, que são os hormônios responsáveis por gerar sintomas na gente. Queda de cabelo, aumento dos pelos, acne, tudo isso pode vir de um aumento dos hormônios andrógenos em decorrência do aumento da insulina. Então, de forma indireta, o uso dos adoçantes pode inclusive piorar os sintomas da síndrome do ovário policístico, porque pioram a insulina, tá? Outro ponto importantíssimo da questão do adoçante. Lembra que eu falei no começo que os adoçantes têm um poder de adoçar muito maior do que o açúcar, né? Ele tem uma intensidade de sabor doce muito maior do que tem o açúcar. Isso quer dizer que o nosso paladar, ele se acostuma a esse sabor. Porque, gente, ninguém nasceu fascinado por doce. Ninguém nasceu fissurado ou viciado em açúcar. A gente aprendeu isso ao longo da vida, conforme a gente foi educando o nosso paladar a gostar mais de alguns alimentos e a não gostar de outros por uma baixa frequência de consumo. E com açúcar não é diferente. Quanto mais alimentos doces você consumir, mais doce aquele alimento vai precisar estar para você sentir que ele é doce. Então, o que acontece? Quando você usa um adoçante que tem o poder de adoçar 1000 vezes mais do que o açúcar, você está ensinando para o seu paladar que aquele é o termômetro. Ou seja, que aquele é o nível do doce que você gosta ou que você vai consumir sempre. E aí, quando você consome um alimento menos doce, a sua sensação é que ele não é doce ou que ele não tem graça. Isso acontece com vocês? Vocês estão se identificando com isso? Um exemplo clássico, não que eu tô recomendando que vocês façam, mas para vocês terem certeza do que eu tô dizendo. Consome um cafezinho com açúcar, aliás, com adoçante. 0 cal, adoçil, esses adoçantes de gotinha mesmo. E aí, em seguida, come um biscoito recheado. Gente, biscoito recheado, tipo Passatempo, Negresco, Bônus, sei lá, qualquer um desses que você gosta aí, é muito doce. Tem uma concentração de açúcar muito grande na fórmula. Só que se você tomar o café adoçado com adoçante e em seguida comer o biscoito,
você vai ver que o biscoito tá completamente sem sabor. Porque você tá educada a um sabor, a uma intensidade de doce muito maior do que o açúcar pode te proporcionar. Qual que é o problema disso? Você vai numa festa de aniversário, você não vai estar saciada com um pedaço de bolo. Você vai comer 2, 3, 4 pedaços de bolo. Você não vai ficar feliz com um brigadeiro. Você vai comer vários brigadeiros. E parece que mesmo comendo muito, você nunca vai ter a sensação de satisfação. Porque o seu paladar está querendo alimentos cada vez mais doces. Então, o grande problema do adoçante, gente, é esse. Atrapalha metabolicamente falando, piora a nossa resistência à insulina e ainda para completar, a cereja do bolo faz com que a gente queira alimentos cada vez mais doces e faz a gente perder a sensação do doce do açúcar, né? Que já não é nada pouco de doce, tá? Mas, Carol, quer dizer então que entre açúcar e adoçante, o adoçante é pior. Beleza, isso eu já entendi. Mas e aí, como é que eu faço com o açúcar, né? Porque o açúcar também piora a resistência à insulina, o açúcar também é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, o açúcar também faz tudo isso, não é verdade? É verdade, o açúcar também faz tudo isso e ele deve ser desestimulado da frequência alimentar das mulheres com SOP. Isso quer dizer que se você tem síndrome do ovário policístico e você entrar num desafio dos 30 dias contra a SOP, no programa de combate à SOP, no Ser Mãe ou passar em consulta comigo, eu vou falar pra você, olha, a gente precisa descontinuar o consumo do seu açúcar. Ou seja, a gente tem que começar a desestimular esse consumo, a diminuir a quantidade e a frequência com que a gente consome. Só que entre um e outro, eu prefiro que você consuma açúcar do que adoçante. E dentre os açúcares, a gente tem açúcares melhores ou menos piores e açúcares menos indicados. De todos esses, qual que é o menos indicado de todos? O açúcar branco, que a gente chama de açúcar de mesa. Aquele açúcar refinado, tipo açúcar União que a nossa mãe usava para fazer bolo em casa. A minha mãe usava e tenho certeza que a de vocês também. E depois desse açúcar, a gente tem então os menos piores, né? Qual que é o açúcar menos pior para a gente consumir quando a gente é portadora da síndrome do ovário policístico? Açúcar de coco. Por que o açúcar de coco? Porque ele é escurinho? Não, gente, não tem nada a ver com a cor do açúcar. O açúcar de coco é a melhor opção, ou a opção menos pior, porque ele tem um índice glicêmico mais baixo. O que isso quer dizer? O nosso corpo absorve mais lentamente as calorias desse açúcar. E isso desempenha no seu organismo uma produção menor de insulina. Seu corpo precisa produzir menos insulina para fazer a digestão daquele açúcar, tá? Então o açúcar de coco tá no topo ali, no top, dentre os melhores pra gente usar quando não tem outro jeito e a gente vai precisar usar açúcar para algo. E em segunda opção a gente tem o Demerara, que tem o índice glicêmico intermediário. Então ele é um pouco pior do que o açúcar de coco, porque ele é absorvido um pouco mais rápido e isso faz a gente gerar um pouco mais de insulina, mas ele tá anos-luz à frente do açúcar branco ou do açúcar refinado. E na terceira opção, né, no terceiro tipo ali, açúcar mascavo, que também tem um índice glicêmico bem menor do que o açúcar branco, mas que é muito maior do que o açúcar de coco, em termos de velocidade de absorção, tá? Então essa é o nosso top 3, né? Em primeiro lugar o açúcar de coco, em segundo o açúcar demerara, e em terceiro o açúcar mascavo. Carol, isso quer dizer que eu posso consumir todo dia? Não. Em que situações você vai consumir esse açúcar? Quando você for fazer uma receita e essa receita for, assim, imprescindível a utilização de algo para adoçar, quando você é completamente viciada em alimentos doces e não vive sem adoçar as coisas, como por exemplo o café. Quando você, enfim, tá em situações onde você precisa usar algum açúcar, você vai usar o açúcar menos pior. Isso quer dizer que você vai poder usar sempre? Gente, não. A gente vai desestimular esse consumo. E como eu falei aqui no começo da live, você não nasceu amando açúcar. Você não nasceu viciado em açúcar. Você aprendeu a conviver com o açúcar ao longo da vida e isso te tornou dependente ou viciada, tá? Algumas pessoas usam uma palavra, outras usam outra. Ah, Carol, mas eu não gosto de café sem açúcar. Gente, se você não gosta de café sem açúcar, você não gosta de café. Porque o café é amargo, tem sabor amargo, e se você gosta de café, você tem que aceitar a amarguez do café. Agora, Carol, eu só bebo café com açúcar. Vai diminuindo aos pouquinhos. É claro que se você bebe, sei lá, uma xícara de café com 6 colheres de açúcar, exagerando, obviamente, e aí você vai tomar o café sem açúcar nenhum, você vai achar aquilo completamente intragável, não vai conseguir tomar, vai ser horrível para você.
Agora, se ao invés de 6 colheres, que é o seu hábito, você consumir 5 colheres e meia, talvez você não note diferença. Faz isso por uma semana. Daí, em vez de 5 colheres e meia, usa 5. Faz isso por mais uma semana. Depois, 4 colheres e meia. Depois, 4, 3 e meia, 3, 2,5, 2, 1,5, 1. E até que você consiga usar aquele alimento, consumir aquele alimento sem a necessidade do adoçante, sem a necessidade do açúcar, sem a necessidade de mascarar o sabor verdadeiro do alimento com algo que não tem o gosto dele, tá? Canela pode? Super pode, né? Vi alguma pergunta aqui rolando sobre café com canela. A canela é um excelente alimento para quem é muito dependente do doce, porque ela tem um sabor adocicado natural e ela ainda é funcional para o tratamento da SOP. O que isso quer dizer? Que ela ajuda a gente no tratamento e controle dos sintomas da síndrome do ovário policístico, entre eles a vontade do doce. Então eu super recomendo a utilização de canela pela mulher que tem síndrome do ovário policístico, sendo tentante ou não, porque a canela não faz mal e não é prejudicial para a mulher que está tentando engravidar. Pelo contrário, ela é benéfica, ela é funcional e ela auxilia e ajuda nesse tratamento, certo? Gente, alguma dúvida? Ficou claro para vocês por que o adoçante é pior do que o açúcar no tratamento da síndrome do ovário policístico? Ficou claro? Vocês entenderam o porquê? Tem alguém aqui que vai abandonar o adoçante a partir de hoje? Ah, e uma coisa importante, tá? Falando em abandonar o adoçante. Alimentos lights, diets, com rotulagem zero, eles são chapados, eles são lotados de adoçantes. Então, esse tipo de alimento é contraindicado no tratamento da síndrome do ovário policístico, tá? E eu sei que essa também é uma pegadinha para muita mulher que tem síndrome do ovário policístico, principalmente que tem sobrepeso e obesidade e está tentando emagrecer. A pessoa pensa, bom, vou usar um alimento que é light, que tem redução do consumo calórico, ou vou usar um alimento diet, que é 0% açúcar, e tô fazendo uma boa jogada, tô fazendo uma boa escolha. Não tá? Primeiro, que os alimentos industrializados de forma geral são ruins para o tratamento da SOP, tá? Gostei, Edivânia, joga esse adoçante no lixo, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, tá? Alimentos industrializados de qualquer espécie ou origem são ruins para o tratamento da síndrome do ovário policístico, tá? Eu contraindico e eu desestimulo o uso. Claro que a gente não vai viver numa bolha, né? Tem momentos em que a gente vai acabar usando industrializado, tem momentos em que, de repente, ele vai ser a opção menos pior que a gente tem em alguma situação. Mas é algo a ser desestimulado, a ser descontinuado, a ser consumido o menos possível. Além disso, se o alimento, além de ser industrializado, ainda é light diet ou zero, isso quer dizer que na composição dele foi excluído ou diminuído o acréscimo do açúcar, só que no lugar a indústria colocou coisas bem piores, que pode ser um adoçante, pode ser um espessante, pode ser um aditivo químico, tem vários tipos de coisas a serem incluídas nesses alimentos para que o alimento, embora tenha menos açúcar, continue tendo a mesma cremosidade, o mesmo sabor, né? Ou o mesmo paladar, por exemplo. Então, caiam fora desse tipo de pegadinha, não deixa isso te pegar e fazer mal pro teu tratamento, tá? Exemplo, chocolate diet. Chocolate diet é uma boa, porque é 0% açúcar, porque não tem adição de açúcar, entendeu? Porque se o chocolate não tem açúcar, para ele manter a mesma consistência e a mesma cremosidade, a indústria vai adicionar, além do adoçante, gordura hidrogenada, que faz um mal danado para quem tem síndrome do ovário policístico. Não só dificulta o emagrecimento, como também faz mal biologicamente falando, quimicamente falando. Altera nossos níveis de colesterol, altera nossos níveis de triglicérides, enfim. Tem prejuízos nutricionais na nossa rotina quando incluídas, né, nas nossas refeições. Então, toma cuidado, tá? Não joga só o adoçante fora, não. Joga também os alimentos que são light, diet, zero e, se possível, até os industrializados. Aliás, gente, não joga fora, né? Doa pra alguém que precisa. Jogar comida fora também não é legal. Ah, Carol, eu tenho muito disso na minha casa e, cara, eu não quero me desfazer, não jogo comida fora, não dou, não faço nada. Então tá, usa, mas não compra mais. E aí, assume um compromisso com você mesma de, a partir daquele momento, ser mais natural, de consumir mais alimentos de papai do céu, né? Eu acho que não tem regra mais fácil da gente decorar do que essa. O alimento é de Deus?
Foi Deus que criou? Foi Papai do Céu que deu origem a esse alimento? Ele tá liberado na tua dieta e você vai poder consumir todo dia. Ah, não foi Papai do Céu que fez, foi o homem que criou. Então cai fora, tira da rotina, descontinua o uso, deixa só para situações especiais ou que você realmente não consegue se segurar, porque ele não vai ser tão bacana pro seu tratamento, tá bom? E aí, gente, alguma dúvida? Gostaram? Quem gostou da live, manda muitos corações aqui pra mim. Eu não entrei nos stories, né, ontem e hoje, porque, gente, tô com uma dor de garganta absurda, a gripe me pegou. Em São Paulo tá muito frio. Eu sei que tem gente, né, que acha que 14 graus não é frio. O pessoal do sul, nessa hora, deve estar tirando sarro da minha cara. Mas, gente, o paulista não é acostumado com frio. Toda vez que muda o tempo, eu fico mal, fico zoadinha. E vocês sabem, né? Minha filha tá com a perna quebrada, o estresse não tá fácil, estresse, ansiedade, tudo mais. Aí o que acontece? A imunidade cai e a gente fica doente, né? Então eu não apareci nos stories ontem e hoje porque eu tava realmente tentando me poupar um pouquinho pra minha imunidade não baixar muito, porque afinal de contas sábado tem festa do meu pequenininho, né? O Tintim vai fazer 3 anos e é uma data muito importante pra mim, porque, gente, foi quando o Tintim nasceu que eu me dei conta da importância do tratamento da síndrome do ovário policístico. Eu não sei se vocês sabem, mas a gestação do Tintim não foi fácil. Eu tive um descolamento do saco gestacional bem no comecinho da gravidez. Eu descobri que eu tava grávida, na semana seguinte eu descobri o descolamento. E aí eu já fui colocada como uma gestante de risco. Eu não podia fazer atividade física nenhuma, não podia subir escada, não podia passar estresse, não podia fazer nada. E isso me deixou extremamente ansiosa, preocupada e, enfim, né? Tudo que a gente não deve ficar quando tá grávida. E eu não podia fazer atividade física, coisa que eu sempre fui acostumada, há muitos anos já fazia todo dia, frequentemente. Acabei descompensando na comida, né? Comi mal, comi ruim, comi muito. Era o único prazer que eu tinha, né? Tinha uma baita preocupação em perder o neném, uma baita ansiedade de alguma coisa dar errado, sofrer um aborto, alguma coisa assim. E acabei comendo demais. E aí, quando o Tintim nasceu, eu até brinco que foi o renascimento da síndrome do ovário policístico pra mim. Porque até então, até eu engravidar dele, eu tava com a síndrome do ovário policístico 100% controlada através da minha alimentação e do meu estilo de vida. Não usava remédio pra nada, remédio nenhum, nada. E aí, quando eu engravidei do Tintim, eu parei de fazer atividade física e comi errado, todos os sintomas surgiram de novo. E, gente, quando eu falo todos, são todos, tá? Pode ser que você não tenha todos, eu tinha todos. Eu praticamente fiquei careca quando tava grávida dele. Assim, muita falha mesmo de cabelo. Hoje eu também não tenho muito cabelo, não. Mas assim, eu tinha falhas. Eu jamais prenderia o cabelo do jeito que ele tá aqui, porque ficava uma falha enorme no topo da cabeça. Tinha muita acne, eu tinha muito excesso de pelos na região de pescoço, aqui na lateral, queixo, eu tinha mais pelo que meu marido. Engordei pra caramba, não consegui perder fácil, né? Mesmo amamentando, mesmo voltando pra atividade física, o peso ainda, muito do peso ainda tá comigo. E aí foi nesse momento que eu me dei conta de que o que eu tava fazendo era o que realmente estava mantendo a SOP, né? Não a SOP, mas os sintomas da SOP longe de mim. Então, toda vez que o Vinícius faz aniversário, que o Tintim faz aniversário, eu conto há quanto tempo eu lido profissionalmente com a SOP. Porque foi no nascimento dele que eu decidi me dedicar profissionalmente como nutricionista ao tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, sábado é a festinha dele, né? Depois de amanhã é a festa dele. E, não por acaso, fazem 3 anos, então, que eu trabalho com vocês, que são portadoras da SOP, ajudando vocês aí a terem mais qualidade de vida, mais autoestima, né? Se gostarem mais, se amarem mais, aprenderem mais sobre o corpo e o organismo de vocês, certo? E não respondi ninguém hoje no inbox. Respondi, era bem cedinho, né? Zerei todas as minhas mensagens de manhã, mas depois eu não consegui entrar mais, porque eu passei a tarde fazendo as aulas do Ser Mãe. A gente tá entrando no 3º módulo, que na verdade é o 4º, porque existe o módulo 0. E me dediquei, assim, a fazer o módulo delas. Agora, terminando a live, vou responder todo mundo que me deixou dúvida no inbox, tá? Então, se você mandou alguma dúvida aqui na live, eu não respondi, eu não vi. A Ana Vitória falou, espera a Carol responder. Fica tranquila. Terminando a live, manda pra mim no inbox, que aí eu te ajudo, respondo a tua dúvida, te ajudo com o que você precisar.
E eu vi que tem muita gente perguntando sobre os 30 dias contra a SOP, né? Quando que vai ter turma? Vai ter segunda-feira, tá? Segunda-feira começa a turma 57 do desafio 30 dias contra a SOP. Gente, são 57 turmas, com 50 pessoas cada uma. Imagina quantas pessoas, né? Eu nem sei quanto dá isso, mas faz aí a conta para você ver o tanto de participante que esse desafio já teve. E hoje foi um dia muito feliz pra mim, porque acabou a turma 51. E eu não fiquei feliz porque a turma acabou não, tá? Porque na real eu até sinto falta das turmas quando elas terminam. Mas foi um dia muito feliz porque a turma toda, praticamente 100% das participantes, escreveram relatos muito bons e muito positivos. Coloquei alguns prints pra vocês aqui, né, nos stories. Depois quem não viu, corre lá, dá uma conferida. Mas tem muito relato positivo de gente que menstruou e fazia sei lá quantos dias que não menstruava, né? Tava sei lá com quantos dias de atraso menstrual. Teve gente que conseguiu melhorar a queda de cabelo, que zerou a acne. Gente, zerar a acne em 30 dias é um resultado muito bom, né? Muito bom mesmo. Teve gente que conseguiu perder peso, teve gente que conseguiu diminuir os pelos. Então eu fiquei realmente muito feliz com a turma 51. Tem alguém aí da T51? Se tiver, manda um oi aqui no chat pra mim. Porque realmente foi uma turma que me deixou assim, ó, orgulhosa pra caramba, porque se ajudou o tempo todo, se motivou o tempo inteiro, tava o tempo todo lá perguntando, questionando, conversando, falando comigo, e o resultado final não poderia ser outro, né? Muita gente com resultado, muita gente feliz e muita gente dando continuidade ao tratamento no programa de combate à SOP ou no programa Ser Mãe. E aí, a turma 51 acabou, a turma 57 vai começar na segunda-feira. Ana é da 51? Fala aí, Ana, como é que foi participar da T51 pra você? Eu até, me emocionei na hora que eu fui escrever pra turma hoje de manhã. O telefone da clínica não conectava, escrevi até do meu pessoal. E realmente foi, assim, uma carga emocional muito grande falar com vocês hoje. Tirei vários prints, né, do que vocês estavam escrevendo ali. Foi realmente muito gostoso, tá, gente? E a turma 57 começa na segunda-feira. Hoje já é quinta, então pode ser que as vagas terminem amanhã, pode ser que elas terminem agora à noite. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui que têm interesse em participar, mas se você tem interesse em participar para essa turma que já começa na segunda-feira, corre lá, faz a tua inscrição, garante a tua vaga. É só entrar no link que tá no meu perfil ou www.cantinhodanutri.com.br/desafios e escolher o desafio de SOP, tá? Fazendo a sua inscrição, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, vou te explicar como é que vai funcionar tudo, vou te mandar o link de pré-consulta, que é a anamnese que traumatizou na Vitória, porque tem 86 perguntas, mas que são importantíssimas, né, para eu conhecer melhor a tua história, a tua dificuldade, os seus sintomas, e a partir daí eu vou elaborar uma sugestão de cardápio 100% personalizada, individual para você, que respeita a tua rotina, seus horários, suas preferências, e aí na segunda-feira você vai estar no grupo junto comigo por 30 dias pra gente fazer a diferença no teu tratamento, certo? Então, o recado de hoje é esse. Vou responder todo mundo que me mandou mensagem. Se você tem alguma dúvida sobre o desafio, também pode me chamar lá no privado, que aí eu te explico como é que funciona tudo direitinho. A Renata falou que garantiu a vaga. Ih, Rê, seja bem-vinda. Acho que eu falei com você, né? Pelo sobrenome não me é estranho, então acho que a gente já falou pelo WhatsApp. Mas, pra quem eu não falei ainda e também já comprou, fica tranquila. Eu vou te chamar no WhatsApp, no máximo até amanhã, pra falar todas as informações. E no domingo à noite eu já monto o grupo e você já vai estar nele, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado aqui da live, do assunto de hoje. O assunto que era hoje eu vou falar na terça-feira que vem, que é sobre acúmulo de gordura... Não, mentira, esse já foi. É sobre cansaço, fadiga, indisposição e etc. Então vai ser o tema de terça-feira que vem. Domingo a gente tem live, tá? Então domingo em algum momento do dia eu vou entrar aqui para tirar as dúvidas. Então fique esperta nos meus stories no sábado. Eu coloco lá uma caixinha de perguntas para vocês deixarem a pergunta de vocês. E aí quem tiver comigo no domingo ao vivo, eu respondo a dúvida, eu respondo a pergunta. Como faz para você não perder essa live? Tem que seguir o meu perfil e tem que ativar as notificações. Então clica nos 3 pontinhos que ficam lá no lado direito da tela, na parte de cima, e clica ativar notificações de publicação e depois ativar notificações de stories. E aí quando eu entrar ao vivo, o Insta vai te avisar, vai te notificar para você poder acompanhar a live, certo? Tem Nutri me assistindo? Quem é Nutri aí? Coloca eu nos comentários. Ou para quem é estudante de nutrição, faz faculdade de nutrição. Eu vi que teve alguma Nutri que já passou por aqui, porque tem Nutri no nome, né, no nickname. Mas quem é nutricionista ou é estudante de nutrição? Coloca eu nos comentários, porque eu tenho uma novidade muito boa para vocês também.
Terminando, Franci, foi você que eu vi, Franci. Terminando a live, me chamem no inbox, porque na semana que vem a gente vai abrir as inscrições do curso de formação para síndrome do ovário policístico. Então, para quem é nutricionista ou estudante de nutrição que quer aprender sobre síndrome do ovário policístico, conduta nutricional para o tratamento da SOP, chás fitoterápicos, suplementos, dietas e tudo mais que envolve o tratamento natural da síndrome do ovário policístico, vocês podem fazer parte desse curso porque ele é para profissionais, tá? Então, quem quiser mais informações, não é algo que eu vou falar muito aqui não, tá? Não vou falar muito nos stories, não vou falar muito nos posts, porque afinal de contas é para o público nutricionista e estudante de nutrição. Mas quem tiver dúvida, quem quiser mais informações sobre o curso, ou para quem quiser se inscrever e garantir a vaga, me chama no inbox que aí eu passo todas as informações para vocês lá, tá bom? Começa no dia 24, mas as inscrições vão acontecer só essa semana. Então, corre lá, me chama, a gente vai conversar, vai bater um papo. E vai ser um prazer muito grande ajudar vocês aí, colegas de profissão, a também cuidarem de pessoas com síndrome do ovário policístico com o mesmo amor e carinho que eu faço. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de domingo.